Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Quarta-feira, 4 de outubro, e o tema da lição é o Deus que continua a estar conosco. Irmãos, se a gente já perceber, essa lição é um desdobramento da atuação e presença de Deus desde o início, antes do pecado, após o pecado, através de Cristo, por meio da sua vida e de sua morte, e agora, da mesma maneira, através de sua ressurreição. Então, aqui, nesse texto, a gente vai encontrar o que muitos chamam, de o verso áureo da Bíblia, que é o João 3 e o verso 16. E aqui me chama muito a atenção que a importância de Cristo em sua ressurreição foi nos resgatar. A morte de Cristo trouxe-nos a condição de voltarmos a pertencer a Ele. Sabemos que todos nós pertencemos a Deus pela criação. Ele nos criou, então somos sua propriedade. O pecado nos deu o senso de afastarmos de Deus no tocante a fazermos parte de sua propriedade, ou seja, o pecado nos faz arrancar das mãos de Deus. Ele nos deixa distante de sua propriedade, como eu falei. E, inclusive, na carta aos Efésios, nós estudamos sobre isso no trimestre passado, o próprio autor evidencia isso. Olha só, na carta aos Efésios, capítulo 1 e o verso 13, aqui nos diz assim, 13 e 14. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas de salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Efésios 1, 13 e 14, nova versão transformadora. Então, assim, se Deus nos criou porque somos dele, em sua morte e ressurreição, Cristo nos confirmou essa garantia, nos comprando de volta e nos concedeu o seu Espírito, para que nós pudéssemos entender que a permanência do Espírito Santo em nós nos garante a propriedade que nós pertencemos a Deus. E aqui eu vejo nesse texto de João 3,16 essa expressão, muito conhecida, né? Primeiro ponto, Deus ama. Primeiro ponto, Deus amou o mundo. Em seguida, Deus entrega o seu Filho. E ao entregar o seu Filho, ele dá a condição do seguinte, olha, meu Filho foi concedido. Se você crê no sentido de viver, não é simplesmente uma crença ou um conjunto de aceitação, mas é o viver à luz do seu sacrifício, fique convicto de uma coisa, vocês não irão passar pela morte eterna. E essa é a expressão do perecer ali. Quem nele crê não pereça. Perecer é morrer para sempre. Em seguida, ao não morrer eternamente, pelo fato de crer nele, vocês terão a vida eterna. É a mesma expressão que é dita lá aos Romanos, quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, o pecado continuamente cometido, leva à morte eterna. Mas o dom, ou seja, aquele que foi concedido sem eu merecer, me garante a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu entendo, irmãos, aqui, nesse texto tão rico, que Deus ama o seu povo, Deus se entrega ao seu povo, Deus dá a condição de que sejamos resgatados e através dessa condição possamos nele ter a confirmação, a certeza de que sua ressurreição nós também seremos ressuscitados em sua volta. A morte não é o fim e a vida de Cristo nos dá essa evidência, de tal forma que ele demonstra que ele continuaria conosco. É tanto que antes dele ir de volta aos céus, ele dá lá em Mateus 28, verso 18 a 20, eis que estou convosco todos os dias. E é interessante, né? Porque essa expressão estou convosco, ela vem como uma consequência de uma obra que devemos fazer para ter a sua presença. Deus estará conosco sempre pela sua onipresença. Mas a satisfação de Cristo em nossa vida, ela é muito mais intensificada quando eu me submeto a viver de acordo com o seu querer, principalmente no trabalho missionário, na obra evangelística, na obra de levar a mesma mensagem de esperança para os outros. Porque ele chega a dizer assim, portanto, ide, pregai o evangelho, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os, aí em seguida ele fala, e eis que estou convosco. Ou seja, a garantia da presença dele em nossa vida é uma consequência de uma vida de trabalho e submissão ao seu senhorio.
É como eu falei ontem, Deus, ele precisa ser o nosso Senhor e não só o nosso Salvador. Senhor a tal ponto de a gente viver, Senhor, eu sou o teu servo, eu sou um soldado teu. Me ajuda a resgatar pessoas que estão no mundo de pecado e, através da tua atuação, trazer pessoas das trevas para a tua maravilhosa luz. Irmãos, é interessante porque a semelhança de Êxodo 40, verso 38, e Ezequiel também, capítulo 48, verso 35, esses dois livros terminam evidenciando a presença de Deus contínua na vida de nós, seus filhos. Assim como também em Mateus 18, 28, 18 a 20. Eis que estou convosco sempre. O próprio Apocalipse também termina com a mesma esperança. Aqui será o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com todos nós. E ele fala que a graça de Deus permaneça. Ou seja, a graça num tocante à sua presença. E esse texto de Êxodo que eu falei, o último versículo do livro de Êxodo, ele chega a descrever sobre a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E ele escreve, e ali estava Deus continuamente, através das representações. E no livro de Ezequiel, quando Ezequiel começa a dar ali menção sobre o tamanho da cidade, e dá ali, começa a dizer sobre as espessuras, de largura, comprimento, no final ele fala, e essa cidade será chamada O Senhor está ali, ou o Senhor está aqui. Dois livros que terminam com a presença de Deus atuante na vida dos seus filhos. Depois você pode observar o último verso de Êxodo e o último verso de Ezequiel. Assim também como foi no Evangelho, né? Dois livros, Mateus e Apocalipse. Ela deve ser real em nossa vida. E aqui eu entendo o seguinte, olha só, a morte de Cristo foi parte do processo de reconciliação, não o fim dela. Por sua ressurreição, Jesus venceu a morte e recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Com base nessa realidade, ele comissionou seus seguidores a fazer discípulos ao redor do mundo com uma promessa maravilhosa. Eis que estou convosco todos os dias. Que essa presença, irmãos, seja real. Ao você levar Cristo para outros, demonstre a eles que você está levando aquilo que você tem. Aquilo que o próprio Paulo descreve, né? Antes vos entreguei o que também recebi. Quem tem Deus pode oferecer para outro. Ninguém pode oferecer a outro aquilo que não tem. Então é necessário que haja um relacionamento mais íntimo com Deus e que esse Deus que nos salvou, que nos criou, que nos redimiu, seja a causa de nossa obra evangelística para o mundo que perece. E assim sendo, possamos demonstrar que Deus continua com todos nós sempre, até a sua volta, onde então iremos confirmar e vê-lo tal qual ele é. Aqui nós cremos em sua presença pela fé. Nós não vemos com nossos olhos físicos, mas ele concederá essa bênção quando ele voltar. Quem passar tempo com Deus aqui terá o privilégio de tê-lo para sempre na Canaã celestial. Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda essa graça para a honra e glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa dádiva da vida eterna em Cristo Jesus. Que nós possamos estar dispostos a viver à luz das tuas orientações e que possamos fazer discípulos em todos os lugares até que o Senhor volte. Pedimos a Ti, Pai, que nos perdoe os pecados, que o Senhor nos dirija a mente e o coração e que nos ajude a entender a Tua permanência contínua em nossa vida. Dá-nos esta bênção e nos dá a Tua direção para vermos este dia. Pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, um ótimo dia em sua presença e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe para o glória do nome de Cristo. Deus abençoe você. Até o próximo estudo. Até logo.